Deixa eu trazer aqui o Tony Garcia, empresário, ex-deputado e ex-espião do Sérgio Moro. Fala, Tony, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tudo tranquilo. Ô, Tony, então vamos direto ao nosso assunto aqui principal, falar sobre esse personagem da República, Sérgio Moro. Ele deu uma entrevista ontem à jornalista Daniela Lima, da Globo News, foi confrontado e ele disse que se houver qualquer prova que ele espionou a autoridade, ele renuncia ao cargo de senador. Né? Aí já está correndo nas redes aí um videozinho, que na própria reportagem a Daniela Lima mostra um documento assinado pelo Sérgio Moro. Eu até tirei um print em que ele ordena espionar uma figura com foro privilegiado. Coloca aí, por favor, o print que eu mandei no grupo, Gui. Aí, ó, print é um trecho que a reportagem destacou, um trecho do Sérgio Moro, tá? Isso é texto do Sérgio Moro, tem a assinatura do Sérgio Moro. Reputa este juízo conveniente, tentativa de reuniões com escuta ambiental, com Roberto Bertoldo, que é o advogado, que o Moro também perseguia, Michel Saliba, e novamente com Reins. Novamente. O Reins era o presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Se eu não me engano, o Tony Garcia, se eu me enganar, ele me corrige aqui. Visto que as gravações, até o momento, são insatisfatórias para os fins pretendidos. Tony, o que significa esse trecho aí desse documento? Miguel, a gente tem que ver o seguinte, né? A gente tem que entender a dimensão do que a gente está brigando. O Moro foi alçado a herói, aí quando veio a Lava Jato, e ele fez tudo isso, construiu esse caminho em cima do PT, do Lula e de agentes políticos que ele não poderia nem passar perto. Ele é um alpinista jurídico. E ele não mede esforços, ele comete crimes até porque ele apostava na impunidade. Isso que eu venho revelando agora, né? Nem que venho revelando, né? A gente entrou com isso no Supremo e eu tenho que fazer justiça aqui, graças ao doutor Apio ter, quando se deu conta de que estava na vara lá, engavetado pela Gabriela Hart e pelo Moro, um processo do tudo que eu tinha falado para ela em 2021, ele remeteu para o STF. Então, o Moro está enrolado agora, porque, primeiro, ele não tem mais acesso, né, à segunda vara. A quadrilha dele, a organização criminosa dele foi desfeita pelo CNJ. Então, a vara está sob investigação, TRF4 e tal. Essa quadrilha dele, essa organização criminosa, está prestes a cair. E eu só tive essa condição porque um juiz que entra, dá de cara com uma coisa que não é, né, da alçada dele, remete para o lugar certo. Foi isso que fez o doutor Apio. E o que acontece? E o que acontece nisso tudo? O Moro arma, como sempre armou, uma gravação, uma suposta gravação com o Apio, com o genro dele, filho do desembargador do TRF, filmada, entendeu, pela filha, que é namorado desse genro dele, manda para o TRF4, que sumariamente afasta o Apio. Por que isso se deu, Miguel? Por um motivo só. Eles sabiam que se isso saísse, esses esqueletos saíssem do armário, entendeu? Eles seriam presos. Eles cometeram crimes continuados, atrás de crimes continuados. Sabe? Isso desde 2004, como eu venho provando aí agora. E a gente tá lutando contra uma pessoa que foi alçada a herói, e ele tem ainda muitos defensores das mentiras dele. E isso está caindo pouco a pouco. E caindo como? Caindo por ele mesmo. Cada vez que ele fala, cada palavra dele vai ser contra ele. Porque tudo que eu apresentei, Miguel, está
nos autos. Eu não tenho nada fora dos autos. Eu estou fazendo uma provocação para ele, inclusive, né, quando ele fala agora que está prescrito, está isso, tal. Isso é defesa dele já. Tanto é que ele é réu confesso agora, né? Agora nós só estamos discutindo o seguinte, ó. Eu vejo a fala dele, essa que todo mundo está colocando, quando ele fala: se eu cometi algum crime, né, um crime eh, em 2004, 2005, 2006, isso já está prescrito. Para que essa investigação tal? Ah, ele é a primeira pessoa que não pode falar isso. Ele é tão analfabeto jurídico que ele continua insistindo numa coisa que não é a prerrogativa dele agora levantar isso ou não. A gente tem no direito penal o quê? É, a prescrição em concreto, né? E a prescrição tem dois tipos de prescrição que ele pode em abstrato, certo? Que ele pode falar. Quem vai determinar isso ou não, se está ou não, entendeu? É prescrito. Se for apresentada uma denúncia, que ele já está preocupado com a justiça, do que ele vai ter que responder para a justiça. Ele está se antecipando e quer misturar tudo isso daí, entendeu? Se uma denúncia vai vir a ser aceita ou não, e mistura isso embolando, né? Colocando o presidente Lula, que é ele que é o culpado disso, como se o presidente Lula, né, fosse o dono do Supremo. É o Supremo que vai investigar isso. Quem está investigando isso é a esfera, né, apropriada agora, que vai julgar se ele cometeu crimes ou não. E são crimes continuados. Ele está falando de coisa de 2004, 2006, mas ele se esquece, entendeu? Ele se esquece ontem e alegou até para a jornalista, a Daniela Lima, que ele não teve acesso aos autos que ela teve, como que ela teve aquilo, entendeu? Por quê? Porque ele não tem mais a quadrilha dele para pegar. Ele não sabe o que ele escreveu. Então ele está no escuro nesse momento. Ele está no escuro. Eu estou provocando ele agora para dizer o seguinte: na gravação, né, já que eu sou mentiroso, né, então eu dou a chance para ele de que ele não dá para ninguém, né, do contraditório. Eu estou perguntando para ele, e a pergunta que eu quero deixar clara aqui: se na conversa que a Polícia Federal relatou nos autos, está lá, está no STF também, na nossa petição, uma conversa dele comigo, de 1 hora, das 11h45 às 12h45, eu estou perguntando para ele se nessa conversa aí ele me deu as missões para que eu fizesse, entendeu? E que eu procurasse essas autoridades que ele fala que ele renuncia ao mandato, que já não é nem mais dele esse mandato dele pelos crimes que eu estou vendo que ele tem aqui nos processos, isso é só questão de tempo. Ele não tem mais esse mandato, então ele pode botar isso em jogo. Então, o que tem nessas gravações aí, dessa 1 hora aí só, porque tem várias dessas, tem gravações de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, tal, que ele não tem acesso, mas estão nos autos. Aí eu pergunto para ele, né, se nessas gravações que estão lá, relatadas pela Polícia Federal, se ele me deu ordem para fazer isso, buscar essas gravações com essas autoridades, ou não. Se ele me deu a prerrogativa, eu como réu, de oferecer ao Bertoldo imunidade a troco das gravações que estaria supostamente com o Bertoldo, né, da festa da cueca, dos embargadores do TRF4, né, se ele me deu essa ordem, né, para que eu levasse e oferecesse imunidade ao Bertoldo em troca dessas gravações. Então, veja, ele não responde. Ele só responde quando é uma coisa chapa branca, entendeu? Aí ele fala na entrevista, ele fala o que ele quer e deixa aquilo e bota a versão dele, mas na verdade o pano de fundo que a gente tem que perguntar, Miguel, e isso é gravíssimo, entendeu? É se, né, essas gravações que a Polícia Federal fez, todas, são 17 mil páginas que tem todas essas diligências aí. E nessa daí de 1 hora só, eu me lembro muito bem, né? E parte dela, eu até divulguei alguma coisa já, mas ele está no escuro, e é isso que eu quero saber. Isso, essas gravações,
relatadas ao Ministério Público e a ele, que eram endereçadas a ele, por pedido dele, que não fosse para ninguém, que fosse entregue em mãos dele. Eu pergunto, Sérgio Moro, isso está nos autos ou você surrupiou isso dos autos, como fez com a fita da cueca? Por quê? Da fita da cueca, ele conseguiu fazer uma diligência que não aparece nos autos, que a gente não conseguiu ver ainda. Mas a gente tem muitas outras conversas onde Januário Paludo e o Carlos Fernando já tratam das 190 e poucas horas dessas gravações em posse deles. Só que isso não apareceu até agora. Teria que estar lá também, né? Porque eu ajudei ele a buscar isso daí. Agora, essa está fora dos autos, ele pode até botar em dúvida. Essa uma hora que ele fala que ele não lembra, que ele deve ter conversado coisinha de réu, porque ele é uma pessoa que abre muito para a defesa, isso, uma mentira deslavada. Ele impediu e ameaçou minha família, os advogados, quando eu tentei recorrer da sentença dele. Quando eu tentei recorrer dos abusos que ele estava querendo fazer para grampear amigo, para levar para pegar informação. E o pior, Miguel, o pior de tudo isso, eu pergunto, o que tem que ver, o que tem que ver o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Justiça, que ele queria saber também, que era ligado ao outro advogado, ao Saliba, o que tem que ver essas outras 29 tarefas que eu tenho, que era coisa do governo Jaime Lerner, o José Janine, Zé Dirceu, isso, tudo que ele queria, o que tem que ver com o meu acordo de colaboração em cima do consórcio Garibaldi? Ele não viu nada do consórcio Garibaldi, ele fala claramente, conversando comigo, ele já fala que, independente do que eu provar ou não, ele não quer saber, ele tem que me condenar, porque eu sou uma figura conhecida e politicamente isso. Para mim, ele falava que ele não podia deixar de fazer isso, porque eu tinha fama de rico, e iam falar que eu tinha comprado ele, entendeu? Ou seja, ele não viu o processo, ele queria informações, ele é chantagista com o Tomás, e uma infelicidade, entendeu? Ainda o doutor Apio não ter voltado para a vara aqui, porque se tirar todos esses esqueletos que tem aqui desse tempo todo, eles vão todos para a cadeia. Ele sumiu com o dinheiro que eu depositei lá, que era da família, que ele me obrigou a fazer aquilo lá, mas me devolveria em 10 meses se não aparecesse ninguém. E depois ficaram 2 anos lá sem aparecer ninguém. Ele puxou para ele, desapareceu com 10 milhões e 800 que estava lá. Entendeu? Então eu quero saber, cadê o dinheiro que estava lá, Sérgio Moro? Aonde você botou? Você arranjou advogados para tirar? Eu estou perguntando, perguntar não ofende. Né? É isso, essas questões que eu estou levando. Então, se o doutorado tivesse lá e tivesse Ô uma Sérgio, estrutura, Miguel, Ô, Tony, era que história complicado é? para eles. Desculpa interromper, que história é essa do dinheiro que sumiu, desses 10 milhões? Pode dar mais detalhes sobre isso? Vejam, ele queria, ele queria que eu depositasse em juízo, ele queria que depositasse em juízo uma coisa para garantir o meu acordo, que eu não ia descumprir o meu acordo. E que, isso ficou consignado, porque eu sabia que era tudo forjado, né? Se tivesse prejuízo do consórcio tal, aquilo ficaria para pagar. Em vez de depositar dinheiro, eu dei bens em garantia, entendeu? Da família, que ele me obrigou, porque começou a ameaçar a minha família, tudo isso. Tudo bem, eu sabia que não tinha nada, que ao final de um processo justo eu seria inocentado, porque eu não tinha gestão, não tinha nada a ver com o consórcio Garibaldi, a não ser duas empresas, uma da família e uma minha, que trabalhava com o consórcio. Como eu tinha essa tranquilidade, fiz questão, tanto é que eu botei a cláusula, né? Que se não aparecesse nada daquilo que ele estava falando, ele teria que devolver o dinheiro em 10 meses. Tudo bem. O que ele fez? Em 10 meses não apareceu. Em um ano não apareceu, um ano e meio não apareceu. O que ele começou a forçar a barra aí? Ele forçou a barra para que não fosse mais os imóveis que garantissem a coisa. Ele começou a falar que ia quebrar o acordo, começou a ameaçar advogado, sabe? Que não poderia fazer, que teria que depositar em dinheiro, porque os imóveis ele não conseguiria desaparecer com eles, entendeu? Estava lá garantindo aquilo. Ele teria que botar aquilo em leilão, fazer tudo certinho e mostrar onde estava o dinheiro. Não, ele começou a obrigar a fazer isso. Aí o que ele fez? Ele combinou comigo,
Ele combinou comigo, Sérgio Moro, nessa 1 hora de conversa também tem isso. Tá? Eu falei para ele que só teria um jeito de fazer isso, que não tinha dinheiro disso aí para fazer o depósito, estava garantido, era o imóvel, e que teria um contrato de 70 anos com a Walmart, que eles pagaram 40 anos adiantado de aluguel e teria 30 anos para frente ainda, que se ele, entendeu? Isso estava registrado em cartório, uma coisa bem lá antiga, tudo, ele não poderia nem fazer isso. Mas como eu falei, relatei a ele que o Walmart tinha um passivo ambiental muito grande aqui no Brasil e não queria discussão em cima de qualquer coisa, de qualquer compra que eles fizeram ou de qualquer imóvel deles, entendeu? A gente teria uma maneira, se ele arrestasse esse bem deles, falando que aquilo ia para leilão, né, que a gente conseguiria fazer eles comprarem esses outros 30 anos por um dinheiro que ficasse depositado na vara para garantir isso. Ou seja, ele não queria os imóveis, ele queria a grana. E o que ele fez de novo? Combinado com o réu, ele pega, manda arrestar a coisa do Walmart. O Walmart entra na briga, né? E vem para cá falar comigo. Falo comigo, eu falo, pô, o juiz é louco, vou fazer o quê? Não, mas ele não pode fazer isso porque a gente tal, tal, tal. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte: veja se vocês não querem comprar esses 30 anos aí de aluguel, aí vocês compram o imóvel, entendeu? Vocês depositam o dinheiro lá e tudo bem. Aí eles falaram que iriam estudar. Fizemos uma primeira reunião com ele, com o presidente, acho que era o vice-presidente da Walmart no Brasil, com ele, com o advogado, numa audiência, e ali foi falado que eles teriam interesse, mas precisavam um prazo para mandar para a matriz e resolver isso daí. Entendeu? O que acontece? Eles entraram em contato com a empresa da família e acertaram a compra desse restante por 13 milhões e 800. Foi depositado na vara dele esses 13 milhões e 800 e ele devolveu para a empresa da minha família, ele devolveu os 3 milhões. Ele devolveu. Estou deixando claro aqui. Ou seja, se ele devolve uma coisa, porque está cumprida todas as obrigações. Ele teria que cumprir a parte dele. Aí, era o quê? Não apareceu? Não apareceu os consorciados, tem que me devolver o dinheiro. Devolver para a empresa. E o que aconteceu nisso tudo? 10 meses se passaram, nada. Nós peticionamos, então, para encerrar e voltar o dinheiro. Ele não respondeu, o Ministério Público, eu fui ao Ministério Público falar com o Januário e com o Carlos Fernando, eles falaram que tinha que esperar mais um tempo, tal, tal, tal. Eu falei, não, eu vou pedir isso para resgatar. Eu acho que você não deve fazer isso. Se fizer, você vai pegar bronca com o Moro e, pô, ele pode te retalhar. Então, eu falei, retalhar o quê? Está no contrato, vocês assinaram? Ah, mas nós não vamos brigar com o Moro por tua causa. Me falou o Januário, o Carlos Fernando, e deu tanto Dallagnol. Entendeu? Então, o que acontece? Não vão brigar? Não. Então, eu resolvi o quê? Vou dar mais uns meses aí. Dei. Passou um ano, nós fomos falar lá, nada. Há 1 ano e meio, e não vinha. Quando deu 2 anos, eu fui lá e aí falei, agora estou entrando no TRF, vou entrar no STJ, vou entrar tudo, porque o dinheiro está lá. Não, ninguém, não existia aquilo, como eu sabia que não existia, vocês têm que me devolver o dinheiro. Entendeu? A família fez tudo aquilo lá para fazer o quê? Eles estão esperando, porque eu estou devendo para eles esse dinheiro. Vocês têm que devolver, está no papel. O Januário vira para mim, junto com o Carlos Fernando, e falou como ele me tratava, criatura, entendeu? O Sérgio Moro não vai te devolver esse dinheiro. Você não vai mais botar a mão nesse dinheiro. Eu falei, como que é? Você está brincando? Estou conversando com o Ministério Público Federal. Eu fiz um acordo escrito no papel, está lá. Eu sabia que não existia, por isso eu fiz o acordo. Porque eu sabia que seria devolvido. Eu só queria tempo para provar isso daí que está provado para vocês. Ah, mas vai falar isso para o Sérgio Moro. Eu falei, não, o acordo é com vocês, não é com o Moro. É com vocês, eu preciso que vocês resolvam isso. Ah, não, não, não. Fui falar com o Moro, entendeu? Meu Deus do céu, ele só faltou me tocar de lá, falou que eu não tinha direito àquilo, que ia resgatar aquilo, e aí nós começamos a entrar com pedido para se rever isso daí. Aí ele começou a ameaçar advogado, família, que ele ia fazer coisa pior. Meu irmão teve que ir lá falar com ele, falar que não tinha medo do que ele estava ameaçando, sabe? Então ele começou a fazer o método Moro, né? O método que ele fez com a Lava Jato.
E como se passaram 2 anos, e já 1 ano e 2 meses, de que eles teriam obrigatoriamente devolver esse dinheiro, o que ele fez? Ele tirou de uma vara que estava o dinheiro, passou para ele, passou para outra, porque aquele juiz estava fazendo a coisa certa. Ele passou em 2 meses, entendeu? O que não apareceu em 2 anos e um monte de mês, em 2 meses, quase 3 anos, não apareceu ninguém. Em 2 meses e pouco apareceram todos os consorciados e sumiu o dinheiro, entendeu? Mas aí subiu para o escritório da advocacia, isso, aquele outro, e muitos aqui falam que era gente ligada a ele, entendeu? Tudo que ele não poderia fazer. Mas como ele contava com a impunidade, esse dinheiro sumiu. A gente tentou ver, tal, eles apresentaram conta, mas você não podia recorrer. Recorrer, ele me ameaçava com prisão, com quebra de acordo, entendeu? Foi isso que aconteceu. E nesses pedidos que nós enviamos para lá, nós estamos querendo saber, Moro, aonde está o dinheiro que foi depositado lá, entendeu? Que você não devolveu para quem deveria devolver. É isso. Então tem coisa que não prescreveu, não, seu Moro. Se ele está alegando prescrição dos crimes dele, pelo contrário, tem muita coisa que ele fez comigo até 2018 que não estão prescritos, não, entendeu? Isso está tudo nos autos. E a gente, sabe, a gente colocou isso daí, e esse negócio do dinheiro é uma coisa muito séria, porque a gente sabe que eles eram, além de alpinistas jurídicos, né, eles eram alpinistas sociais e gostavam de dinheiro, né? Tem aí o que a Spoof mostrou, né? O Deltan fazendo investimentos, botando em nome de mulher, apartamentos, isso, aquele outro. Eles visavam riqueza pessoal, notoriedade e a custa de morte de pessoas, destruição de empregos, famílias, empresas do país. Isso é crime de lesa pátria. Isso não tem prescrição, entendeu? Eles vão ser condenados, vão ser presos, isso eu tenho certeza absoluta. É só questão de tempo, eu acredito. Tony, isso é muito grave mesmo, porque eles podem até gostar de dinheiro. O negócio é que eles tinham a mania de gostar do dinheiro dos outros. Isso que é o pior, né? Sim, Era um dinheiro da família, da sua família, uma coisa sagrada, né? Não podia tocar nesse dinheiro, como eles fizeram com o dinheiro das empresas. O dinheiro das empresas que eles bloqueavam era o dinheiro para pagar centenas de milhares de funcionários. Eu lembro do depoimento do Marcelo Debrecht com o Moro, ele falando: seu Moro, a gente tem 200 mil empregados. isso. Você não pode bloquear. E ele ameaçava bloquear. Imagina o desespero de um empresário que tem 200 mil funcionários para pagar. Imagina o desespero, o poder de chantagem de um juiz falar que vai bloquear a conta da sua empresa. E você... É porque o Moro não tem coração nenhum, né? Para ele não importa se tem 200 mil pessoas que vão ficar sem salário. Mas, enfim, vamos voltar aqui para esse caso aqui. Aqui, ó, o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, eu até falei o nome dele, é Heinz Jorge Herwig, que era o presidente, que ele não podia grampear, e ele grampeou. Né? Um relatório da inteligência da Polícia Federal, anexado ao processo, que está sob investigação no Supremo Tribunal Federal, comprova que o então presidente do Tribunal de Contas do Paraná foi grampeado com equipamento autorizado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Heinz Jorge Herwig foi alvo de escuta utilizada pelo ex-colaborador da Justiça do Paraná, Tony Garcia. Volta agora, Gui, bota na tela, por favor, aquele primeiro print lá da reportagem. Voltamos aqui, que é um documento, que é um print do documento assinado pelo Moro, né? Em que ele fala, vou voltar a ler, reputa este juízo, este é o Moro, este juízo conveniente, tentativas de reuniões com escuta ambiental, com Roberto Bertoldo, Michel Saliba e novamente com Heinz, né, que era o presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Visto que as gravações até o momento são insatisfatórias para os fins pretendidos. Que fins pretendidos são esses, Tony? E essa escuta ambiental estava no seu escritório, né? Essas escutas, ele determinou escuta, ele queria escuta no meu escritório, ele queria escuta na minha casa, e além de eu ter 2 celulares fornecidos com números da Polícia Federal, que esses telefones ficavam ligados 24 horas por dia, eu não poderia deixar acabar a bateria, e esses telefones eram preparados pela Polícia Federal, como está nos autos também,
Eles ficavam com o microfone aberto 24 horas, desligado ou não, eles estavam gravando. Foi esse telefone que ele ligou para mim e ficou 1 hora na conversa comigo. Aí ele falou que eu era um réu insistente, que eu ligava muito para ele. Que o réu tem que ser insistente com o juiz? Entendeu? Ele deixou o Lula ligar para ele, ser insistente com ele, conversar com ele. Ele não deixava nem o Zanin conversar com ele ameaçava o Zanin, né, nas audiências. Ele é ridículo. Então, o que acontece? Isso que ele fala para regravar, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo, ele queria chegar no grupo do Jaime Lerner. Mas você fala, mas ele queria processar, ele queria buscar dinheiro, ele queria buscar isso. Não, não, porque ele não poderia, não era da alçada dele. Ele queria informações. Ele não usaria isso como de fato ele fala, se tiver gravações dessas pessoas, tal, eu renuncio, entendeu? É porque ele sabe que esse tipo de coisa ele não colocou no processo, né? Ele ouvia as gravações que eu fazia. Eu tinha a prerrogativa, junto com o agente da BIM, que ele colocou, que tinha um guardião no hotel, de eu levar os telefones que eu bem quisesse para ele grampear. E depois o que acontecia? Ele pegava essas coisas, o relatório, muitas vezes ele sentava comigo e pegava um toca-disquete lá, que era disquete que ele trazia, a gente ouvia para eu contextualizar o que eles ouviram dos telefones que eu passei, das pessoas que eu passei, o que eles estavam conversando daquilo lá. Desconexo com o consórcio Garibaldi, não tinha nada a ver, eram informações, ele queria que eu contextualizasse. Entendeu? Aí eu contextualizava, se era de interesse dele, ele pegava, fazia com data retroativa desses grampos e dava ordem para grampear, como se tivesse pego aquela conversa com ordem dele. Entendeu? Mas nunca isso apareceu nos autos. Era só para quê? Para que ele queria isso, então? Ele queria fazer a biblioteca dele, entendeu? De segredos de todo o Estado, de coisas do STJ, do TRF4. Ele queria segredos, ele queria informações, ele queria poder. É isso que ele queria. E isso, às vezes, ele dividia com o Ministério Público e muitas vezes ele não dividia. Tanto é que pedia para o delegado entregar em mãos para ele. Veja, ele é o juiz. Quem é o dono do meu acordo é o Ministério Público, ele é o juiz que eu colocou. Ele é o juiz que vai julgar. Ele não tem que ficar vendo isso receber para ele ou não. É que as pessoas não conhecem muito esse ordenamento jurídico, ele atropelou tudo isso. Ele atropelou o Ministério Público, que era capacho dele. Por quê? Porque eles falavam para mim: eu vou brigar com ele, vou quebrar lanças com o Sérgio Moro por tua causa. Me desculpa, nós temos um monte de casos com eles, entendeu? Você que fala para os seus advogados brigar com ele. Então, o que ele fazia? Informações. As 29 tarefas que ele me fez fazer, que pegou o deputado Janene, que pegou, sabe, desembargador, que pegou tudo. Ele teve o acesso às gravações que foram feitas, e ele pode dizer que ele renuncia o mandato dele se isso daí tiver, é porque quem fazia era o agente da BIM e entregava para ele em mãos. Ou seja, ele só não coloca nos autos e ele pode ter a garantia, entendeu? Que ele não fez isso. Porém, todavia, entendeu? Essa 1 hora, que é só a pontinha, né, do iceberg, dessa hora da conversa relatada pela Polícia Federal, né, da minha conversa com ele de 1 hora, nem nós tínhamos. Nós ficamos sabendo agora, eu fiquei sabendo pela imprensa, para você ter uma ideia, que era segredo absoluto. E tanto é que ele questionou a Daniela, né? Eu não sei onde você conseguiu isso, mas sabe, a minha defesa ainda não teve acesso a isso. Ele questionou porque ele esqueceu. E essa eu nem esqueci, porque eu não esqueci nada do que eu falei com ele. Porém, eu não sabia que isso estava nos autos, porque era segredo de justiça. Eu devo isso ao doutorado, eu continuo falando, entendeu? E agora, nessa gravação, todos esses pedidos aí que ele fala que não fez gravação, que ele renuncia o mandato, tá lá. Por isso que eu estou questionando ele. Moro, fala para mim se você mandou ou não, entendeu? Tem umas surpresinhas para ele aí no meio do caminho, para pegar mais mentira dele. Então, veja, tudo isso que ele fez é ilegal. Ele mandou sim grampear o Rãs 2 vezes, entendeu? No meu escritório, em casa eu não permiti colocar grampo, não permiti, falei que não recebia ninguém que não permitiria,
entendeu? Ficou só no meu escritório, o resto eu tinha esses 2 aparelhos que ele me fazia ir para toda reunião prévia, marcada, para eles ficarem ouvindo direto. É isso que acontecia. Muito bem. Você sempre menciona, Tony, que essas gravações não estão nos autos, ou boa parte delas não estão nos autos, né? O que isso aí sugere uma coisa muito sinistra por parte do Sérgio Moro, muito sinistra, que é essa biblioteca de vídeos e áudios que ele tinha para fazer chantagem, né? Para fazer chantagem, para controlar os tribunais superiores. Tanto que o alvo dele é o TRF4, o STJ, o Tribunal de Contas, são os tribunais. Né? Que mais elementos você tem para corroborar essa suspeita que é muito grave? É um crime. O Moro ele está numa fase meio de negação, você está percebendo, né? Meio de negação da realidade, né? Porque esse é o tipo de coisa que não prescreve, é um crime de caráter. Ele era um juiz, e hoje ele é um senador da República. Então não tem essa que prescreveu. Não, se for provado que ele cometeu esses crimes, ele tem que renunciar e tem que ser cassado. Esse é o problema. O senador da República tem que ser uma pessoa idônea. Isso está na lei, é um decoro. Mas que elementos você tem para essa suspeita de que ele estava alimentando essa biblioteca para usar para ter poder? Veja, né? Para mim não é nem suspeita. Para mim é simples, é muito fácil, né? É só, tá tudo na nossa petição lá. A própria Polícia Federal, o MPF, não sei quem, né? Pode fazer o pedido dessa gravação dele comigo de 1 hora, que só essa gravação de 1 hora é o suficiente para liquidar ele, aonde que ele dá a ordem para grampear as pessoas e me falar a maneira de fazer isso daí. E às vezes para não usar a Polícia Federal, que ele não confiava, entendeu? Ele não confiava. Às vezes ele mandava eu deixar os telefones que tinham a coisa no local, entendeu? E tentar fazer a reunião longe daquilo lá, como se falasse que eu tivesse, vou dar uma dormida, vou fazer alguma coisa agora, e deixava aquilo lá e falasse com a pessoa em outro local para levar para ele só. Então, essas coisas estão combinadas entre ele e eu no telefone. A hora que isso aparecer, se ele não surrupiou, como ele surrupiou a festa da cueca, que eu tenho quase certeza absoluta, entendeu? Se ele não surrupiou essa conversa que está nos autos, relatada pelo delegado da Polícia Federal, Ministério Público, e levada a ele, entendeu? Isso daí é prova de tudo o que ele teve de informação que ele pediu, que não estão nos autos, entendeu? E que ele pode ter usado da maneira que ele quis. Então, é só parecer, essa 1 horinha aí, deve ter umas 30 horas, 20 e poucas horas de ligação dele comigo, né? E idas lá pessoalmente comigo, das coisas que ele pedia para eu fazer esse tempo todo. É só pegar isso daí e ver o que ele pedia para eu fazer. Os crimes dele estão todos lá, entendeu? Todos, com a fala dele, gravado pela Polícia Federal. Quer mais prova do que essa daí? Entendeu? Ele vai para a cadeia. Pode botar isso na tua cabeça. Se eles forem investigar isso a fundo, ele está na cadeia. Ele e toda a Súcia Curitibana aqui. Eles não conseguem escapar disso. Por isso o desespero deles também. Sim. Porque é bom lembrar, Tony, que o Eduardo Apio foi afastado após uma trama patética do Sérgio Moro, né? Que ele inventa um áudio, ele que divulga o áudio, a coisa não tem nem disfarce, né? Ele vai divulgar o áudio. A filha dele grava o áudio do namorado, que é filho do desembargador do TRF4, Malucelli, entendeu? Sabe que é genro dele. Meu Deus do céu, que armação, mas eu conheço ele, por isso eu falo que aquilo é armação. Doutor Apio nunca fez aquilo, pode ter certeza, aquilo é armação dele. Agora ele faz aquilo sumariamente afastado? Eu não entendo isso, eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. É uma pessoa que está fazendo um bem para a democracia do país, entendeu, doutor Apio? Passando tudo isso a limpo. Meu Deus do céu, não pode. Ele teria que voltar para cá com uma estrutura monstra para tirar todos esses esqueletos, entendeu? Que estão lá num depósito físico,
entendeu? Que era da segunda vara, que hoje 13ª, que isso daí por si só tem a história da República, entendeu? De como que ele armou, como ele fez, só o meu processo ali, tudo que as diligências, todas que eu fui obrigado a fazer, aquilo vocês vão entender que isso é o contexto inteirinho do modus operandi da Lava Jato, inteiro. Eu fui no laboratório dele 24 horas por dia, entendeu? Eu fui o agente dele infiltrado, espião, provocador. Eu tinha que refazer as conversas, como ele mandou refazer a conversa com o Heinz, porque ele queria pegar o Heinz em outra coisa, entendeu? Que era a Copel, que era o pessoal do Jaime Lerner e tal. E ele abriu, ele conseguiu forjar com o Alberto Youssef também, que esse dinheiro, eu participei disso no Ministério Público, que esse dinheiro teria vindo do Uruguai, quando estava aqui no Brasil, tirou do Banco do Brasil o Youssef, esse dinheiro que foi para o Hans Hever, que eles falavam. Mas ele queria, porque queria que aquilo ficasse sob o domínio dele, como ele foi, ele queria ser juiz universal, como ele foi na Lava Jato, entendeu? E o que, que ele fez aquilo? Ele fez o Alberto Youssef, que era colaborador também, falar que aquele dinheiro veio do Uruguai, que ele entregou em dólar em mãos para algumas pessoas, para o Hans, para outras coisas, e ele puxou aquilo para ele. É assim que ele fazia, entendeu? Era assim, ele federalizava as coisas e ajudava quem? Eu, réu, tive que ajudar a fazer isso daí, né? E pegava outro colaborador, que era o CEF, para complementar isso daí. Agora, você imagina essa rede de informações e de gente que estava com a faca no pescoço com ele, o que, que ele conseguia de informação extra altos, entendeu? O que, que ele conseguia? Olha, ele nunca esteve tão nu como ele está do meu acordo. Porque, como falou a Gabriela Lima para ele, como falou, que a gente tem que deixar claro aqui, dar crédito para o Joaquim de Carvalho, entendeu? E para o Léo, o Atushi, que foram as primeiras pessoas que me ouviram a história. Eu dei uma entrevista para eles de quase 4 horas. Se não fosse por eles me ajudarem a fazer, a alavancar tudo isso, não estaríamos aqui. Agora, a gente sabe como que é a mídia, né? E como ele dominava a mídia, e tinha muita gente aí que tinha rabo preso com ele. Mas vocês, independentes, começaram a entrar, todo mundo começou a forçar a barra, né? Até a hora que não dá para represar, e começa a vir até que a hora que vai para a Globo, né? E começa, e todos os outros veículos começam a dar e romper essa barreira. Essa barreira rompida já tira ele da toca. Na primeira entrevista que ele obriga, entendeu? Obriga a Globo a ouvir ele, entendeu? Obriga a Globo a ouvir ele e não me dão espaço para eu rebater o que ele falou. Ao vivo ele queria, ele não queria gravado, porque ele queria não dar tempo para as pessoas rebaterem o que ele ia falar, principalmente a jornalista, que não tem conhecimento jurídico, tal. Ele falou um monte de coisa que engambela qualquer um que não conhece. Se eu tivesse do outro lado da linha contestando ele, como já me ofereci para estar, né, eu ia derrubar todas esses argumentos dele, que ele é analfabeto, inclusive jurídico, sabe? Eu poderia derrubar um por um naquela hora. Mas ele fala aqui e já começa a apelar para a prescrição e tentar jogar para o lado político, sabe? Mas com uma crítica velada, clara, e ele é tão burro que continua fazendo isso, né? Como se o STF estivesse a trabalho do presidente Lula, sabe? Continua chamando o presidente Lula de criminoso, que foi descondenado pelo STF por coisa política e tal. Ele está atacando quem ele sempre atacou. Quem fala, quem contradiz ele é criminoso, está trabalhando a favor da corrupção, como ele falou, vivia falando do ministro Gilmar Mendes, de Astófilo, de todos do doutor Lewandowski, que ele falava, ele batia neles diariamente junto com o Ministério Público, porque eles se contrapunham, entendeu? Esses absurdos que ele vinha fazendo juridicamente, atropelando todo o ordenamento jurídico. E hoje ele está numa coisa, com esses 4 meses que eu estou denunciando, que eu estou trazendo coisas dele, que ele não tem como se defender, que estão nos autos, e hoje está numa esfera que ele não tem como controlar, ele faz o quê? Ele sai da toca, né? Que é ótimo, né? E começa a dar resposta para mim, aí começa, como sempre, né? Eu me sinto lisonjeado quando ele fala que eu sou criminoso. Eu sou criminoso porque ele me condenou por um crime que eu não fiz, ele sabe como ele forjou e que eu vou provar, entendeu? Como ele forjou com outro juiz. Então, eu ser criminoso pela régua dele,
tá ótimo, porque ele é um serial criminoso, entendeu? Ele é um cara que trabalhou contra, ele tentou implantar no país uma ditadura judicial, que é a pior delas. Isso para o sistema democrático, ele usou a mídia, usou tudo, para fazer o quê? Demonizar a política, demonizar ministros de superiores tribunais. Qualquer um que se colocasse contra as sentenças dele era a favor da corrupção. Isso ele continua fazendo hoje, até agora, fazendo isso. O Deltan Dallagnol continua fazendo isso. Januário Paludo continua fazendo isso. Carlos Fernando só que está escondido porque é o mais esperto deles e sabe da gravidade do que está sendo investigado. Então, veja, ele tentou, de todas as maneiras, criminalizar a política, os superiores tribunais, tentou enfiar a goela abaixo as medidas do Deltan, dos 10 medidas contra a corrupção, né? Aquela coisa faraônica que eles levaram lá, que era coisa que falava de prescrição, que falava tudo isso, que agora ele está arguindo né, em seu favor a prescrição para não investigarem isso daí, né? Quando que isso daí, quem vai falar que está prescrito ou não, né, é o juiz que receber a denúncia, se houver denúncia da PGR ou não. É isso. Muito bom. Tony, eu tenho que terminar nosso bloco, eu tenho outro convidado aqui. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom conversar com você, traz muita informação, muita luz sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, o Jornal da Fona aqui pode contar sempre com a gente aí para falar mais, tá bom? Miguel, eu só agradeço a vocês muito, muito. Agradeço a vocês, como agradeço ao Joaquim, agradeço ao jornalista Daniela Lima, agradeço a todos, sabe? Agradeço todos os lugares que eu falei, as mídias que não são as tradicionais, para a gente poder chegar aqui, só que eu tenho que fazer aqui, prestar uma homenagem a quem de fato me deu essa condição. Eu gostaria que todos vocês repercutissem isso, por favor. Eu, sem o doutor Apio ter remetido isso para lá, eu jamais poderia estar desvelando isso, eu continuaria ficando com esse segredo eterno que ele colocou no meu acordo e preso aqui a Guantánamo de Curitiba. O doutor Apio merece da justiça o reconhecimento por esse trabalho, que a hora que eles se debruçarem sobre isso e foram tirando os esqueletos que eu apresentei só do meu acordo, eles vão ver que o doutor Apio prestou um serviço inestimável para a democracia do país. É isso que eu ia te pedir. Muito bom, Tony. Pode deixar que a gente vem repercutindo isso, a gente sempre entrevista aqui, por exemplo, Pedro Serrano, que é advogado do doutor Apio. A gente está na luta aí pelo Apio voltar à 13ª vara. Então, um forte abraço, Tony. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu estou à disposição quando quiser. Obrigado.